Emmanuel. Pacifica sempre. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Jesus, Mateus, capítulo 5, versículo 9. Por muitas sejam as dores que te afligem a alma, asserena-te na oração e pacifica os quadros da própria luta. Se alguém te fere, pacifica desculpando. Se alguém te calunia, pacifica servindo. Se alguém te menospreza, pacifica entendendo. Se alguém te irrita, pacifica silenciando. Se alguém, o perdão e o trabalho, a compreensão e a humildade são as vozes inarticuladas de tua própria defesa. Golpes e golpes são feridas e mais feridas. Violência com violência somam loucura. Não ergas o braço para bater, nem abras o verbo para humilhar. Diante de toda perturbação, cala e espera, ajudando sempre. O tempo sazona o fruto verde, altera a feição do charco, amolece o rochedo e cobre o ramo fanado de novas flores. Censura é clima de fel, azedume é princípio de maldição. Onde estiveres, pacifica. Seja qual for a ofensa, pacifica. E perceberás por fim que a paz do mundo é dom de Deus, começando de ti. Elevar os nossos pensamentos a Deus Pai Todo-Poderoso, pedindo a Ele que nos envolva com muita paz, com muito amor, que derrame bênçãos sobre todos nós, sobre esse ambiente, que nesse momento possamos sentir a presença dele junto a nós, acalmando os nossos corações, os nossos pensamentos. Jesus, na sua infinita misericórdia, esteja também conosco, iluminando, amparando, protegendo. Pedimos aos benfeitores amigos, ao mentor espiritual dessa casa, que esteja conosco nessa noite, que possa intuir a nossa palestrante, que possa dilatar o nosso entendimento, e que todos nós possamos aproveitar bem a mensagem que nos for passada. Contando sempre com o amparo de Jesus, com o amparo da espiritualidade amiga e benefeitora, nós vamos dar início aos trabalhos da noite de hoje. Que assim seja. Prazer que a gente convida a Vera mais uma vez na nossa casa. Seja bem-vinda. Desligar. Ficou ligado. E tudo dispersa, gente. Essa palavra da para distrai a gente. Boa noite, meninas. Boa noite. Vocês vão enjoar de mim, né? Claro. Eu vim aqui um dia desse, parece? Que dia que eu vim aqui? Não, mas foi o ano passado. Foi o ano passado. Vocês de casa, boa noite. Que Jesus os abençoe. Vamos orar juntos para começar o ano bem.
Um beijo, um abraço para vocês que estão de casa. E nós aqui vamos estudar mais um tiquinho, porque todo tanto que estuda é pouco, né? Mas eu fico muito feliz. Quem me liga? Sandra, né? Sandra. Você está ocupada quarta-feira? Falei, não estou não. Ah, então vem aqui. Estou precisando da palestra. Falei, eu estou com o maior carinho, né? De estar aqui com vocês, de estudar de novo, vai familiarizando com as carinhas, com as coisas. É bom, eu acho que isso cria um vínculo conosco, né? Comigo e com vocês. Que Jesus os abençoe, que a noite de hoje seja proveitosa em nosso benefício. A espiritualidade já organizou a casa, os anjos de guarda daqui já estão massageando as regiões que precisam ser curadas. Por isso que eu falo, o tratamento ali é como a cereja do bolo. E aqui, quando a gente está sentado aqui, é que nós estamos fazendo a cirurgia, o tratamento que nós precisamos. É aqui nessa sala. Isso já foi explicado em vários livros espíritas, e a gente precisa de nos entregar a isso. Jesus nos abençoe e que nós possamos sair daqui bem melhor do que entramos aqui. Aí, quando as meninas, Sandra me ligou, eu falei, tá, então vou estudar, né? O que será que eu vou falar? Isso como sempre, um dos livros é pouco. Palavras de vida eterna de novo. Eu pensei assim, quem sabe a gente cutuca nessa palavra de novo, que é o perdão. Ai, meu Deus, essa palavra é tão difícil, mas é tão difícil colocar isso nos nossos corações. Sabe por quê? A gente não entende o que é perdão. Perdão não é esquecimento. Esquecimento é Alzheimer. Aquele caduco, não lembro de mais nada, esqueceu tudo. Mas perdão não é isso. Perdão é autocura. Bonito, né? Eu vou me curar quando eu compreender a falha do outro. Aqui nós vamos, perdão é um santo remédio. Agora mesmo nós vamos ver essa palavra de vida eterna, adoro esse livro, né? Todas as lições são espetaculares. Então, não fecha não, pelo amor de Deus. O que é perdão? Aí eu fui lá no dicionário, você acredita? Porque às vezes fala coisa pra gente que a gente é diferente, né? Perdão, presta atenção, é um processo de libertação. Olha aí, autocura. Quando a gente perdoa alguém, não significa que a lei de justiça, de causa e efeito, ela não tem que cumprir. Não é meu perdão que vai tirar essa criatura, livrá-la da consequência do seu ato. Vocês já pensaram nisso? Não é o meu perdão. O perdão nos liberta, nos cura. E ele, quem fez a arte, vai ter que arcar com a consequência. Gente, mas isso é fantástico. Será que a gente pensava que o nosso perdão liberta a criatura da consequência do ato? Raciocina. Não. A consequência do ato praticado é uma justiça divina que ele vai ter que assumir. Por isso que eu trouxe aquele livro ali, O Céu e o Inferno, que fala da arrependimento, expiação e reparação. Nós vamos chegar lá agora mesmo. Até meia-noite eu termino, tá? Eu gosto de brincar assim, né? Pra gente animar. Então, perdão é um processo de libertação da raiva, do ressentimento, da mágoa, por uma ofensa. Decidir deixar o rancor de lado para encontrar paz interior.
e seguir em frente. Não significando esquecer ou desculpar, mas pode. O que é esse perdão então? Não está entendendo nada. Mas nós precisamos de entender o perdão desse jeito para nos curarmos, para nos libertarmos daquela ofensa, daquela coisa que aconteceu. Esquecer ou desculpar a falta, mas sim um ato de cura pessoal que permite aceitar o que aconteceu e afastar a dor, sendo um valor central em muitas crenças e uma mudança psicológica para acolher outra emoção. Que enquanto a gente tem raiva, com ressentimento, com rancor, eu não tenho outra emoção para acolher outras emoções. Quais seriam? Qual que é a sensação do perdão? Você não responder isso, eu vou ficar aqui até meia-noite conversando. Qual que é a sensação do perdão? Hã? Não entendi. Oxe, bateu sim. Alívio. Por isso, outra emoção. Alívio é uma emoção espetacular, né? Perdão é um processo de cessar o sentimento de ressentimento ou raiva contra outra pessoa ou contra si mesmo. Já sentiu raiva de você mesmo? Não adianta mentir, não, que a gente já sentiu raiva da gente mesmo. Então, qual que é o propósito do perdão? Vai repetir, nos libertar do sentimento tóxico, de raiva, ressentimento, e promove bem-estar físico e mental, reduzindo o estresse, a ansiedade e permitindo a cura de traumas, libertado para quem perdoa e para quem é perdoado. Agora, a justiça divina é outra coisa. Outra coisa. É uma consequência do ato que nós vamos ter que resgatar em outras experiências, que às vezes nenhuma dá. Ficou claro, então, que o fato da gente perdoar não isenta o cara de resgatar o compromisso, o erro que ele fez da lei de causa e efeito. Plantou, colheu. Quem planta vento, colhe o quê? Tempestade. Então, é isso aí. Isso é muito importante, está aqui no livro, esse livro. Quem conhece? Mente que eu gosto. O Céu e o Inferno. Gente, vocês não têm noção para ser disso. O meu é velhinho, né? Já está aqui, mas eu esqueço. Esse livro vai nos libertar de muita coisa errada que a gente pensa. Inferno. Você acha que existe inferno? Pode falar. Nem existe inferno, nem existe céu. O inferno é o que você carrega dentro de você. Você está com raiva, você está com ódio, com ressentimento. Isso é o próprio inferno. Você já imaginou? Nós falamos muito no umbral, né? Vocês já imaginaram lá no umbral 500.000 pessoas vibrando ódio? Isso é inferno. Isso é que é inferno. Então é o que a gente traz aqui. Ou o céu, ou o inferno. Aqui nesse livro, nós estamos falando sobre a justiça divina. O fato de eu perdoar. Gente, eu queria que vocês não esquecessem tudo e guardassem isso. O fato da gente perdoar não isenta a criatura do erro que ela cometeu. Isso chama Justiça Divina. Tem um livrinho também com esse nome, Justiça Divina. Ele explica esse livro. Hoje eu li um trecho do livro Justiça Divina, explicando esse livro aqui, de Emmanuel. Também faz um livro para explicar o outro. Nossa doutrina é fantástica, né? Então aqui está dizendo o seguinte: bom, Código Penal da vida futura. Qual que é a vida futura? Fala,
espiritual, mas só ele está prestando atenção. A vida do espírito. Código penal. Mas isso existe lá. Gente, é para a gente entender a justiça divina. Nós vamos ler, são 32, parece, mas a gente vai ler só um tiquinho, senão a gente tem que tomar remédio para controlar a pressão, fica muito nervoso. Mas vamos com calma. O Espiritismo não vem, pois, com sua autoridade privada, formular um código de fantasia. Não é de mentira. A sua lei, no que respeita ao futuro da alma, deduzida, Nossa Senhora, das observações do fato, pode resumir-se nos seguintes pontos, um em cima, outro embaixo. A alma, o espírito, sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que ele não conseguiu corrigir na vida corporal. O seu estado, feliz ou desgraçado, é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. Foi difícil, entendeu? Então a gente sofre a consequência do ato lá na vida espiritual, da imperfeição que eu não consegui corrigir aqui. Porque a gente vem para corrigir os defeitos. Sou fofoqueira, não corrigiu. Volta fofoqueira. Descobre que a vida não terminou, né? Descobre que a vida não terminou. Continua. Já viu? E a vida continua de André Luiz? É desse jeito. O cara está no hospital, né? E aí, de repente, ele acorda no outro hospital. Ele saiu de um hospital para o outro e estava tudo diferente, tudo chique. Eu falei assim, gente, mas meus filhos não podem pagar esse hospital. O que você está pagando? Porque está lá mortinho assim, né? E aí, ele está lá, aquela janela, aquele frescor, aquela lindeza. Aí, de repente, ele perguntou para o enfermeiro, você podia ir no jardim? Professor, é claro, tem algum tranca na porta, a janela tem tranca? Vai, perfeitamente, vai para essa parte. Ele está se sentindo melhor nesse hospital. O tratamento que eu estou fazendo tá uma beleza, estou sentindo tão bem. Mortinho assim. E ele sentou lá de parte pé de pau, né? E sentado lá, de repente viu um companheiro e sentou do lado. Espírito também, claro, né? Aí o homem tapou ele assim, você sabe que eu acho que a gente já morreu? Mas eu acho assim, e a vida continua. Mas será? Rapaz, mas que está tão diferente. Eu sei, não acho que a gente já morreu. Aí, né? E veio lá uma outra, terceira personagem. Ele falou assim, pai, parece que é algum padre. Mas ele já morreu há tantos anos. Você não sabe se isso e chora do meio, né? Aí eu falei assim, pai, mas você já morreu há tantos anos? É capaz que a gente também já morreu. Eu falei, olha, rapaz, se eu não morrer, eu vou morrer agora. Pode ler lá, está lá, nunca mais eu esqueci desse fato. Acho que tem um filme. Filme? Bem, a vida continua. Então, se eu não morrer, eu vou desmaiar. Desmaia, então, presta atenção. O primeiro, a alma, o espírito sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. Gente, então vamos procurar corrigir. Enquanto a gente está aqui, porque depois vai para lá, é complicadíssimo. E a gente volta do mesmo jeito. Tem espírito que morre com depressão, vai para a espiritualidade com depressão e volta para a carne com depressão. Ele se segura na depressão, não larga por nada. Ai, credo. A completa felicidade prende-se à perfeição, é lógico. Isto é, a purificação completa do espírito. Toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e privação de gozo. Do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de gozo, atenuante de sofrimento. Não tem sofrimento. Maravilha.
Então só depende de quem? De nós ir nos corrigindo agora. Suportar mais ou menos igual aquela história. Eu suportei meu marido aos 50 anos. Pois é, foi bom, mas agora só volta para mais 50 anos você aprender a amá-lo. Quer dizer que suportar não é muito bom, não. Nós temos que amar, gente. Escolheu para casar com a porcaria, depois pensa mais porcaria. E a gente tem que amar. Ame. Aí. Ó, 2. Muito bem. Ao terceiro. Não há, gente do céu, não há uma única imperfeição da alma que não importe funestas inevitáveis consequências. Como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de gozo. Então, mas tem uma coisa que ó, o Haroldinho fala muito isso. Haroldinho é um Haroldo Dutra Dias, quem não conhece. Adoro as palestras dele, procura lá, que é um show. Ele diz que não há um defeito em nós que não seja sugado pela esponja do tempo. Olha que espetáculo. Então a imperfeição é temporária. Vai gastar mais tempo quem endurecer na mudança. E quem se liberta e fica livre das imperfeições mais depressa ele vai para os mundos felizes. Ficou bom? Ficou. Daqui. Ó, só 3. Não há uma imperfeição da alma que não importe funestas e inevitáveis consequências. Como não há uma só qualidade boa que não seja fonte de um gozo. A soma das penas é assim, proporcionada à soma das imperfeições, como a dos gozos, a das qualidades. A alma, não, vamos para lá. Eu escolhi aqui outro item. Bom, dependendo o sofrimento da imperfeição, como o gozo da perfeição, a alma traz consigo o próprio castigo, ó, o que eu falei? Ou prêmio, onde quer que se encontre, sem necessidade de lugar circunscrito. Não falei que não tem umbral? Quem é que quer ir para o umbral? Os espíritos adoram umbral. Tudo isso fala que vai para o umbral. Que umbral? Não existe isso. Não existe. Vou ler de novo isso aqui. Dependendo do sofrimento da imperfeição, como o gozo da perfeição, a alma traz consigo o próprio castigo ou prêmio, onde quer que se encontre, sem necessidade de um lugar circunscrito. Eu vou determinar que aqui é o inferno. Por isso que aqui fala no céu e inferno, que é um espetáculo. Gente, o lugar, eu levo comigo. Eu vou, a vida aqui está uma miséria, uma ruindade. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou para São Paulo. Então vai para São Paulo. Mas antes de você pôr a mala, arrumar ela, lá vai tudo junto. O sofrimento, a imperfeição, a praga aqui dentro. Você não leva fisicamente para baixo junto. Então, o bem ou o mal está em mim. Aonde eu for. Ah, mas Deus me livre, espera pressa. Deixa eu mudar para Araguari. Quando a gente era pequeno, quem já ouviu falar em Canápolis? Está eu sou de lá. Meu avô é de lá, família Vasconcelos. E meu avô era professor, depois teve cartório. Foi uma das primeiras famílias de Canápolis. E como lá era pequenininho, morre menos gente do que uma cidade grande, concorda? É a lógica. Meu irmão falou assim, uma criança tem umas coisas. Ô mãe, vamos mudar para Canápolis, lá não morre gente. Porque é uma cidade pequenininha, uma vez por mês, será, né? Morre uma pessoa, mas aqui não morre todo dia, né? Toda hora. Olha que lógica que a criança põe na cabecinha, né? Tem umas coisas que a gente não esquece. Então, fica claro, gente, onde quer que eu vá, eu levo ou o céu ou o inferno. E que é inferno pior do que o não perdão.
toda hora lembrar daquilo, com ódio, com ressentimento, toda hora. Você morre assim, renasce assim, morre de novo. Está entendendo, gente? Por isso que o perdão é autocura. A gente deu, olha que espetáculo, gente. Vocês vão sair daqui hoje com ideia diferente do perdão. E não é eu, não, estou só trazendo para os nossos estudos. Deixa eu ver o outro. Em virtude da lei do progresso, que dá a toda alma a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta, como de despojar-se do que tem de mal. O que é despojar-se? Livrar-se. Conforme os, na biblioteca, ou então adquire. Vou fazer uma pergunta. Quem tem os 5 livros da doutrina? Onde eles estão? Nas prateleiras. Uns por ali na casa, né? Igual eu fui rezar na casa da mulher. A senhora tem evangelho? Ela tem. Mas eu não sei onde ele está. Então, quais são os livros? Então, vamos. Livro dos Espíritos, livro dos Médios, livro do Evangelho, a Gênesis e a Gênesis. E depois tem Obras Postas. Bom também toda a vida. Tem cada ensinamento espetacular. E temos que ter, de vez em quando, a gente pega um ou outro, assim a gente vai aprendendo mais. Né? E quanto tempo leva o castigo? O que vocês acham? Ou faço agora já responder essa pergunta ao aluno. O tempo da evolução. Tempo que a gente Tempo de cada um. Você é que determina o tempo. Aqui. A duração do castigo depende da melhoria do espírito culpado. Não, é ele que decide. Se vai melhorar, se vai melhorar. Se vai progredir, se vai progredir. Né? Não existe um defeito na alma da humana que a esponja no tempo não vai acabar. Pode esperar. Quer queiramos, quer não queiramos. Nós vamos evoluir. Nós vamos habitar mundos felizes. Eu não sei se a Terra chegará a esse tempo, mas de regeneração, depois vai melhorando, até mundos felizes. Né? Cadê? Aí então, olha, isso aqui é muito importante. Tudo é importante, mas preste atenção. Uma condição inerente à inferioridade dos espíritos é não lobrigarem o termo da aprovação, acreditando eterna. Porque nos fizeram acreditar no inferno eternamente. Já imaginou? Você mata uma pessoa e por causa disso você vai ficar eternamente no inferno? Não tem lógica. Não tem lógica. Isso aqui, por isso está falando, como eterno me parece deva ser um tal castigo. Qualquer castigo é eterno. Esquece isso pelo amor de Deus. A igreja nos obrigou a acreditar nesse tal de inferno eternamente. Mas que pai que cria o filho para botar no inferno eternamente? Tem lógica isso. Nem nós, seres humanos imperfeitos, daríamos uma condição dessa com o filho. Ele pode ser o que for, não daríamos, né? Então, qual é que é o processo? Isso aqui que a gente é importante demais. Vou ter uns pedacinhos aqui para a gente, pelo menos, folhear aquele que eu trouxe. O arrependimento são 3 coisas: arrependimento, expiação e reparação. O primeiro tem que ser, você tem que arrepender primeiro. Se você não arrepender, não tem jeito. E ninguém te obriga a isso. É a dor, a professora Dona Dor chega e te faz arrepender. Não é o meu perdão que vai fazer ele melhorar. Presta atenção, isso aí é para sempre ficar na nossa cabeça. O arrependimento, quando seja o primeiro passo para a regeneração, não passa por si só. Por isso que arrependeu, vai para o céu, arrependeu. Não, gente, que céu que cabe gente ruim? Qual que céu? Só se for o céu da boca da onça. A onça até vai gostar, né?
Você entendeu, gente? Presta atenção. O arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas expiação e regeneração. O que é expiação? Você vai passar o que você passou, você fez com o outro. E depois você vai reparar. Ainda tem isso. Além de expiar, de sofrer, depois você vai reparar o mal que a pessoa que você matou, você recebe como filho. A justiça divina é um espetáculo. E não te fica arranjando soluções para a justiça divina, não, porque a gente não tem cabecinha para isso. Não tem não. Só Deus mesmo. Arrependimento e expiação, reparação, constituem, portanto, 3 condições necessárias para pagar os traços de uma falta lascada. E as consequências. Porque, falando de coisas horrorosas, né, por exemplo, de um assassinato, porque a mãe perde o filho na loucura suicida, não é a consequência do suicídio da mãe. E é culpado por isso também. Está entendendo? Não me fiz entender? Ele matou, ele tem culpa nessa morte. Mas na consequência, a mãe enlouquecida, suicida. Ele tem culpa também. Vamos ler de novo? Estou me fazendo entender, vocês não ficam assustados, não, pelo amor de Deus, que eu não vim aqui para isso. Olha aqui. Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, 3 condições necessárias para pagar traços de uma falta e suas consequências. O arrependimento suaviza os travos da expiação, abrindo pela esperança o caminho da reabilitação. Pelo arrependimento. Só a reparação, contudo, pode anular o efeito, destruindo-lhe a causa. Do contrário, o perdão seria uma graça e não uma anulação. Pronto? Vocês entenderam tudo? Ai, meu Deus. É fantástico. Eu aconselho, quem tem, abra. O começo dele é um espetáculo. É um espetáculo. A reparação, aqui, esse pedacinho, a reparação consiste em fazer o bem àqueles a quem havia feito o mal. Portanto, muito cuidado, muito cuidado. E aqui, Palavras de Vida Eterna, é fantástico. É um dos livros, é dos 5 de Emmanuel, né? Fonte Viva, Pão Nosso, Caminho, Verdade e Vida, esse, e vai por aí agora. Bom demais. Pode ter todos eles em casa. De vez em quando sabe um outro lá. É bom demais. Então aqui está escrito assim: perdão, remédio santo. Eu vou ler a primeira frase aqui, que é do Cristo. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Já observou essa palavra? Não sabem o que fazem. Será que ela vale para hoje? Responde para mim agora. Sim. Essa frase de Jesus vale para hoje? A gente já está sabendo. Diferente. Naquela época de Jesus, Pai, se perdoa, isso não sabe o que eles estão fazendo. Isso é verdade, naquela época. E hoje, depois de tudo que eu li, a gente continua sem saber? Não. O pior é isso, que a gente está fazendo com consciência que está errado. Para que não tinha uma ação melhor hoje? Mas é bom, gente. Nós vamos ter outra ideia de ficar guardando lixo tóxico. Que é isso? Ressentimento, mágoa. Não, eu não tenho mais raiva da pessoa. Eu tenho mágoa. Estragou tudo. Piorou. Porque a mágoa é a cristalização do ódio. O ódio virou cristal. Mágoa é o cristal da raiva do ódio. E como cristal, é muito mais difícil de tirar do que antes. Olha, hoje Jesus, quando falou isso, o povo não sabia mesmo não, mas hoje a gente já sabe de muita coisa.
isso que eu vim aqui trazer para nós esse assunto do perdão. A gente mudando nosso comportamento, nossas falas, nosso tom de voz. É agora. Começa agora. Eu, com essa voz está corajada, esse trator de esteira, meu Deus, eu faço um esforço supremo para põe água na boca e fecha. Olha, toda vez que a moléstia te ameaça, recorre necessariamente aos remédios que te libertem da apreensão. Claro, estou com dor de dente, vou no dentista, estou com dor de cabeça, tomo remédio. Agentes calmantes para a dor, sedativo para a ansiedade, está na moda demais. A menina falou assim, eu sou extremamente ansiosa. Eu falei, nossa, você não pode ser só ansiosa. Tem que ser extremamente ansiosa. Que a gente gosta dos extremos, né? Em suma, em face de qualquer embaraço físico, procura reabilitar as funções do órgão lesado. Lembra-te de semelhante positivo e recorda que há pensamentos enfermizos de queixa, mágoa, de prevenção, antipatia, a te solicitarem adequada medicação para que se restaure o equilíbrio. Qual seria? Perdão. O autocura. E se as doenças vulgares reclamam dessa preocupação em favor da cura, é natural que nos achaques do espírito necessite de esquecimento para que te refaçam as forças. O perdão é, pois, remédio santo para a euforia da mente na luta cotidiana. Todos os dias, é todo dia, diariamente, a gente tem que exercitar esse tal perdão. Você fala uma coisa, de repente responde de uma forma tão grosseira, larga disso, esquece para lá, muda de assunto, canta, faz outra coisa, dá um jeito, né? A gente guardar. Tanto quanto não deves conservar detritos e infecções no vaso orgânico, não mantém aversão e rancor na própria alma, né? A gente não deve, tem que ter um corpo sadio, um corpo forte. Então, não podemos guardar rancor na nossa alma. Perdoa quantos te aborreçam, perdoa quantos te firam. Perdoa agora, hoje e amanhã, incondicionalmente, porque o perdão é para mim, não é para ele. Não é esquecimento que eu não vou ter Alzheimer. Eu não vou desculpar. Eu nem sei como é que eu estou explicando isso. É como se fosse uma ferida aberta que sempre sangra. E o que você faz com essa ferida? Muito bem. Se você tampa ela, só tampa para não sangrar, você às vezes nem vai sentir aquela dor, porque ela está tampada. Mas aí de repente você fala, parece que está doendo só um pouquinho, será que está sarando? Aí você abre o coração, ela sangra. Aí você começa a falar, sangrou porque eu não me comportei. E o não perdão, na minha posição, na minha visão, é isso que você faz. Você acostuma-se tanto a abrir e mexer naquela ferida, e tanto a viver na coitadolândia, porque você acha bonito as pessoas chegarem e falar, nossa, mas essa ferida sua está tão grande. Aí você fala assim, então, eu machuquei assim. E começa. E aí você começa a ladainha. E o não perdão é isso todos os dias. E tem gente que chega e fala assim, eu não aguento olhar para a cara da pessoa que eu lembro daquele negócio. Não aguento olhar para o filho da pessoa que eu lembro. Não aguento lembrar que eu lembro. Ela começa a cutucar a ferida. Toda hora? Toda hora, arrancar a casquinha e vai sarar? Não. A partir do momento que ela deixa a casquinha lá, cobrir-se a casquinha, deixar cicatrizar bonitinho, direitinho, vai chegar uma hora que ela não vai nem dói ver mais, cicatriz. e ela nem vê, e ela acorda e fala, cara, melhorei, olha, tinha um dia, passou, nem lembro como. Muito obrigada. É isso.
É a ferida que não fecha nunca, porque eu não deixo. Muito obrigada. Então, olha, perdoa agora, hoje e amanhã, condicionalmente. Recorda que todas as criaturas trazem consigo as imperfeições e fraquezas que lhes são peculiares. Tanto quanto, ainda desajustados, trazemos também as nossas. Assim como nós, todo mundo tem isso. Todo mundo tem essa ferida no coração. Você já observou que é só lembrar do assunto, você vê a cena de volta, você vê tudo, que vem tudo de novo na gente. Misericórdia. Tanto faz estar aqui, como lá na espiritualidade, que a gente aprendeu aqui. É por isso que Jesus, o emissário divino, crucificado pela perseguição gratuita, rogou a Deus ante os próprios algozes: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Mas hoje nós já sabemos. Ferimos e ferimos porque desejamos ferir. Isso, né? E deixando os ofensores nas inibições próprias, e cada um sustentou em si a luz do amor que dissolve, olha aí, ó, toda a sombra, induzindo-nos à conquista da luz eterna. Presta atenção, só o amor cura. Só o amor cura. E o amor da autocura é o amor. Que eu tenho por mim: amai o vosso próximo como a si mesmo. Se eu não me amar, não vou me curar. Mas não valeu? Tá bom? Tá bom, menina? Tá bom? Aonde já foi? Não, gente, estava dizendo, eu tenho muita coisa para falar. Tem mais um pouquinho, Vera. Mais 5 minutos. Só 5 minutos. Presta atenção. Eu gostaria, não faz pergunta difícil não, que eu vou responder só contação, né? A pessoa chega, você sabe onde é a Ruxas? Eu falo, só tem uma pergunta mais fácil. Quantas horas? Eu brinco assim na rua. Porque, presta atenção, gente. Nós estamos aqui para aprender a amar. Primeiro eu tenho que me amar. Me respeitar. Eu tenho que me amar. Por isso eu não posso guardar lixo tóxico dentro do meu coração. O meu irmão, já contei essa história, vou repetir. A gente briga, o irmão briga mesmo. Briga, já está grande, não vai aos tapas. Quando é menino até bate, não vou. E aí brigamos. Aí passou um tempo, ele viaja, eu vou lá na mamãe, tá, mamãe, ele, meu primo e outro primo. E eu, lá na esquina, falei, nossa, é agora. Volto, não volto, volto, não volto, não voltei. Fui. Quando chegou perto dele, eu cumprimentei mamãe, meu primo, outro primo, e estendi a mão para ele. E ele fez assim. Nossa Senhora, aí meu primo puxou-me pela mão, me abraçou, não importa com isso não, o irmão briga mesmo, É verdade que tanto hoje a gente conversa e fala, nem lembra disso, eu lembro para contar história. Mas no meu coração, já passou. Agora, se toda hora eu ficar lembrando disso, mas para cutucar a ferida, coitado meu irmão, mas já até morria de tanta vibração negativa que a gente manda. Aí não, amo. É. Mas Deus é tão bom que botou ele lá, quase saindo do Brasil. Rondônia? Lá em Rondônia. Dá para trabalhar o perdão todos os dias. Como é que chama? Capital lá, gente? Campo Grande? Não. Porto Velho. Porto Velho. Ai, Porto Velho. A gente fala pelo WhatsApp sempre, está sempre se comunicando. Vai mostrar mais Quer, Deus me perdoe. Não vou nem hoje. Você já viu uma costuma ter uma palavra? É o Mas fez a reconciliação. já há muito tempo, a gente conversa muito, tá? Mas olha aqui, eu tô indo lá hoje, pronto, a ver se bater nele, hoje bater. Brincadeira, né? Tudo é brincadeira. A gente fala, aniversário, Natal, sempre conversando.
Ele tem um netinho que tem autismo, ele sempre tem que perguntar como é que é, o que é, né? É ótimo, gente, isso é bom demais. Não tem coisa melhor do que família. E toda família brinca. Toda família. Meu pai foi embora, eu tinha 7 anos. Ou 5, 6, não lembro mais, né? O dia que ele voltou, passou muito tempo sem ver. Eu se acostumei a falar pai, né? E a hora que ele chegou, que a mamãe não fazia a gente ficar com raiva, ele ia lá em casa do mesmo jeito. E aí eu chamei de tio. Sabia falar pai, né? Já era grande. Aí todo mundo riu, porque abusou de mim, coitado. Mas sem água, sem rancor, ajudei ele a morrer, rezei. Olha, tudo fiz. Foi maravilhoso, você quer saber? Frequentei muito a casa dele com meus filhos, ele também frequentou a minha, com a mulher dele, outra família. Minha mãe não ensinou a ter raiva. Tanto é que lá em casa é assim. Foi 2 faturas e 2 devoluções. 2 casamentos, 2 divórcios. Mas eles encontram tudo lá em casa. É um barato, você não acredita nisso? Minha filha com o marido atual, o marido dela com a mulher atual, tudo lá em casa. Mistura tudo. Tudo misturado, tudo junto, misturado. Uma benção. Porque isso é a vida. E quem ganhou com isso? Todos nós. A filha tinha 4, 5 anos. E ele veio muito bravo, falando que eu não vou ver minha filha quando o juiz mandar. Eu falei, ei, abaixa aí a arma. Você vai ver a sua filha pela lei do amor. Aqui não mudou nada. Você é meu filho. Não existe religião. Isso não existe. Aí ele ficou contente. E a nossa vida é junto até hoje. Ele vai em casa. Eu fui no casamento dele. Eu fui em casa, é muito engraçado, gente. Mas é isso que a gente tem que fazer, meu Deus do céu. Nem amar vosso inimigo aonde? Verdadeiro inimigo está aqui. Gente, eu amo estar aqui com vocês. Eles esquecem. Eu posso vir aqui todo dia e eles esquecem. Eu amo estar aqui com vocês. E nós também estamos. Fiquem com Deus. Precisando de mim, estou às ordens. Eu adoro essa casa, adoro todo lugar que eu vou, que me chamam, eu chego junto e adoro todo mundo. Que Jesus nos abençoe, que a luz do Divino Mestre nos envolva a todos. Amém. Aprendemos um pouquinho do perdão, a autocura. Ele está isento porque fez de malta-vida. A justiça divina. Não. Você quer pegar meus livros? Eu queria.